Eu queria ouvir de você, assim, antes de mais nada, né? Independente das muitas questões que envolvem essa tragédia que vitimou 97 pessoas no total, como que você, vivendo na Inglaterra, não sei se você ainda vivia na Inglaterra naquela época, Sim. Como que você viu e como que foi noticiado toda aquela tragédia 36 anos atrás, Tim? Esse foi o momento que os jogos não estavam passando na televisão. Muito pouco passou na televisão. Eu lembro que eu saí com um grupo de amigos. A gente teve 2 carros. Voltando para casa, eu estava no carro com o rádio ligado e outro carro não. Então a gente, dentro desse carro, a gente estava recebendo notícia. Era muito cedo, a gente não sabia da quantidade. Eu lembro quando os 2 carros chegaram em casa, todo mundo saiu. Quem estava no meu carro não conseguiu falar nada. Nada. E quem estava no outro carro estava ainda em clima de comemoração. Então, eu lembro o dia seguinte, com as fotos, né, primeira página dos jornais, eu lembro que eu estava lá esperando o metrô, e o metrô chegou, passou e nem vi, porque eu estava tão fissurado com as imagens. Era um momento quando todo mundo pensava, caraca, poderia ter sido eu e o outro jogo. Um dos grandes verdades sobre o futebol é somente a existência de tantas pessoas num espaço reduzido já em si representa uma ameaça para a saúde daquelas pessoas, né? Eu não sei se vocês conhecem o livro Febre de Bola, de Nick Hornby, sobre a experiência dele com o torcedor de Arsenal. Ele escreve sobre Hillsborough, ele lembra de um jogo 9 anos antes, 80, o Arsenal contra Southampton, quando isso foi lá de fora do estádio, quando aconteceu uma coisa parecida. Eu estava naquele jogo, né? Eu brinco sobre a coisa de Arsenal, mas eu tenho grande respeito para Arsenal. E foi um grande jogo. Então, eu lá, pequenininho, com 15 anos, eu estava numa situação quando eu pensei, caraca, eu vou morrer aí. Durante muito tempo depois, eu evitava experiência do estádio. Eu acho que todo mundo na Inglaterra ficou meio gato escaldado depois, né? Porque foi a realização que isso, com as incompetências enormes das autoridades, especialmente a polícia, a tentativa de botar a culpa em cima das vítimas, que era um crime. Eu não sei como as pessoas conseguem conviver com eles mesmos depois disso aí. Mas a gente pensava, caraca, isso poderia ter acontecido tantas vezes e não aconteceu. Eu estava lá 2 anos antes para a semifinal da Copa, com Coventry, onde eu fiz faculdade. Eu estava no outro lado do estádio, com mais catratos, né? Esse lado já é um problema anunciado, né? A insuficiência de catratos para a torcida que era maior, que era Liverpool. A operação da polícia neste dia 89 foi um desastre. A polícia, o comandante é responsável, não tem a menor dúvida. Ele abriu a porta, né? Abriu as portas do inferno e depois negou que ele mandou abrir a porta, né? Ele tentou botar a culpa em cima da torcida, que vil. Mas a contraste entre a briga para viver no espaço reduzido nas arquibancadas e o espaço verde e lindo do campo, né? 97 pessoas que foram para o que deveria ter sido uma grande festa de futebol, que não voltaram para casa. Depois as famílias tiveram que ouvir mentiras sobre álcool, sobre comportamento que não era pertinente. Felizmente, eu acho que o futebol inglês já aprendeu muito, né? Porque virou gato escaldado. Nem todas as outras praças, né, eu estava ouvindo também ontem, de França, até semana que vem, Lyon, o tratamento que a torcida de Manchester United recebeu, da polícia lá. A gente já viu no final da Liga dos Campeões, Liverpool, Real Madrid, a polícia quase matando pessoas naquela ocasião,
né? Então, infelizmente, eu acho que isso é uma lição que a gente vai ter que aprender cada vez. A gente tem que lembrar isso cada vez. Porque a quantidade de pessoas que cabe dentro do estádio é enorme. Você está colocando uma cidade dentro de um espaço só, né? Então, sem inteligência e sem paciência, os riscos são muito grandes. Esse Hillsborough serve para alguma coisa, é para lembrar dos riscos, porque não era um caso de violência. Violência, zero. Era um caso de um espaço onde a controle de multidão foi mal organizado, e esse risco existe em cada jogo de futebol que tem grande público. Para quem não está familiarizado com esse desastre, aconteceu em 1989, lá no estado de Hillsborough, na semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest. Como o Tim falou, as duas equipes que tinham uma grande relevância, né, na futebol inglês à época, foram jogá-lo no estádio e foram, enfim, separadas em setores, e o setor da torcida do Liverpool, que era esperado da maioria dos torcedores no estádio, acabou ficando com o menor setor dentro do estádio, né? A torcida que, em teoria, teria o maior público, a maior presença, acabou sendo separado no menor estádio possível. E aí, né, o chefe de segurança do confronto autorizou que, como o Tim falou, né, autorizou a abrir os portões para receber as pessoas, mesmo aquelas que não estavam com ingresso, ou enfim, que estavam com dificuldade para acessar as catracas, porque o horário do jogo já estava em cima da hora, enfim, todos querendo entrar, e foi aí que aconteceu a tragédia. Muitas pessoas que estavam mais próximas. A arquibancada estava dividida em jaulas, que era comum na época, né? E quando ele abriu as portas, o pessoal só foi, como qualquer um ia, em linha reta, né? Espalhando, teve espaço nos lados, mas o pessoal indo em linha reta, não cabia todo mundo, né? Então, aquela decisão de abrir as portas, a tragédia aí, e o comandante da polícia, ele foi advertido. Não faz isso. Não faz isso. Ele fez assim mesmo, e depois ele falou que não, foi a torcida que quebrou a porta. Não sei como ele conseguiu dormir. Não sei.